Olá pessoal, veterano Voz Ativa. Hoje o assunto que eu quero tratar com vocês aqui é essa possibilidade de reajuste para os militares das Forças Armadas, entre outros, que foi noticiada pelos meios de comunicação nos últimos dias. Vamos dar uma olhada nesse assunto aqui que é importante, tá? Para falar desse assunto, então, eu vou fazer uma pequena contextualização aqui, depois tem um artigo da revista Sociedade Militar, mostrar como eu fiz os cálculos em planilha e outras considerações ao final. Bom, para começar aqui, para contextualizar isso aqui, se a gente procurar no Google, botar o nome do presidente, escrever PEC, precatórios, reajuste e outras palavras-chave, a gente vai encontrar diversas dessas notícias, como, por exemplo, algumas que eu vou mostrar aqui. Tá? Essa aqui, Bolsonaro diz que dará reajuste a servidores se PEC dos precatórios for aprovada, dia 16/11. Tá? Aqui também. Bolsonaro promete aumento a servidores com PEC dos precatórios, dia 16/11. Bolsonaro diz que dará reajuste a servidores se a PEC dos precatórios for aprovada, também 16/11. Foi nesse dia. Esse foi o dia D. Tá? E depois essa notícia aí evoluiu um pouco para uma manchete um pouquinho diferente. Bolsonaro deve insistir em reajuste para policiais e militares. Mudou um pouco o foco. Tá? Isso aqui já é uma notícia de um artigo de 19/11, tá? Nesse site aqui. Esses sites aqui, como exemplo, eu vou deixar na descrição, tá? Mas tem vários aqui. Só procurar no Google que tem vários, tá? Bom, aí tem um artigo aqui da revista Sociedade Militar, que é esse aqui. Reajuste para militares em 2022 pode ser questão de honra para Bolsonaro. Veja o percentual ideal para repor as perdas de inflação desde julho de 2016. Julho de 2016 foi quando houve o último reajuste, né? A última vez que concederam reajuste para as Forças Armadas, reajuste no soldo. Então ele explica aqui, né, aborda aqui o assunto e também tem esse cálculo aqui, que é a partir de julho de 2016 até agora, recentemente, outubro de 2021, qual é o índice IPCA acumulado, né, que chegou a um percentual de 28,28%. Tá? Mas é um cálculo rápido que ele fez aqui. Em decorrência aqui desse artigo, o pessoal começou a se questionar. E se derem o reajuste? Será que vão dar o reajuste correto ou será que vão dar o reajuste só a partir de 2019? Tá? Claro, tem outras coisas a se considerar. Tá? Então, em vista disso, eu fiz os cálculos numa planilha para tentar determinar qual seria o reajuste que seria justo, né? Nesse caso aqui. Eu coloquei numa planilha os recursos que eu utilizei. Tá? São esses aqui. Ó. A calculadora do IPCA que está no site do IBGE. Tá? Aqui, ó, o site do IBGE, a calculadora IPCA. Essa calculadora aqui é a mesma que está exibida aqui, tá? Que foi usada aqui pelo pessoal da revista Sociedade Militar. É o mesmo recurso. E também esse relatório de mercado do Banco Central do Brasil. Tá? Esse relatório aqui ele traz diversos índices de projeções futuras. São dados estatísticos que eles manipulam, então tem vários índices aqui, né, para o ano, para os próximos meses, tem gráficos aqui. São inclusive os mesmos índices que eu uso lá na minha calculadora dinâmica. Tá? As informações são desse relatório aqui. Também isso tudo aqui vai ficar na descrição, bem como aqui o artigo da revista Sociedade Militar. Tá bom? Aí eu vou mostrar aqui para vocês a planilha, para mostrar assim bem rapidinho como é que eu fiz o cálculo e o resultado, que é o principal que todo mundo quer ver. Tá? Bom, a planilha é essa. O que eu fiz aqui? Eu estabeleci um marco inicial, que foi janeiro de 2001, que é conforme a tabela de soldos da medida provisória, porque antes disso era outra estrutura remuneratória, deixaria o cálculo desnecessariamente mais complexo. Tá? Então comecei a partir daqui, peguei o soldo de 4 estrelas, que é o soldo base, conforme a tabela de escalonamento, todos os outros são a partir desse. E aí o que eu fiz? Eu listei todos os reajustes de soldo desde então, conforme todas as legislações que houve de lá para cá, para o soldo sair de 4.500 até chegar ao que é hoje, no caso do General 4 Estrelas, que é 3.471. E com a calculadora do IBGE, com a calculadora do IPCA,
eu calculei qual que deveria ser esse valor, a partir, sempre começando aqui de 4.500, quando concederam o reajuste em setembro de 2004, quanto é que deveria ser de acordo com o IPCA. E a mesma coisa para todos os momentos aqui. Em março de 2013, certo? Passou a vigorar esse soldo aqui, quanto que deveria ser. E preencher essa tabela aqui, essa primeira parte aqui, verdinha clara da tabela, que está aparecendo bem clarinha aí para vocês, tá? Ou seja, hoje a gente começou a ter perdas desde o começo aqui, desde o primeiro reajuste, que deram em 2004. Deveria ir para mais de 6 mil, o soldo do 4 estrelas foi para 4.950. O único momento que nós tivemos aqui o soldo um pouquinho maior do que conforme o cálculo com o IPCA seria em julho de 2010, mas uma diferença bem pequena, tá? Hoje, tá? A partir de 2019 está vigorando esse valor aqui, 13.471, já deveria ser 13.634. A partir daí, eu fiz tem a projeção para quanto que deveria ir o soldo em janeiro de 2021, também usando IPCA e as projeções do Banco Central do Brasil. Eu fiz o cálculo de duas maneiras diferentes, que ficaram bem semelhantes, por sinal. Aqui, primeiro eu calculei o soldo até dezembro de 2020, que seria o quanto que ele deveria ser reajustado para 2021, e peguei a projeção do ano, tá? Essa projeção aqui do relatório de 19/11, tá? Que está em 10,12%, e apliquei aqui em cima, chegando a esse valor aqui, ó, 16.367, tá? Um aumento aqui de 21,51%. E a outra forma que eu fiz foi usar a calculadora com os índices já existentes até outubro de 2021, estabelecendo, portanto, o soldo para novembro, certo? E depois colocando a projeção do Banco Central do Brasil para novembro e dezembro, para chegar para quanto seria em janeiro de 2022, tá? Seria 16.370. Valores bem parecidos, portanto, tá? Ou seja, nós podemos ver aqui, tá, o resultado obtido, que é o que o pessoal mais quer ver. Precisaria de um reajuste de 21,5%, da ordem de 21,5%, para que haja completa reposição de todas as nossas perdas, tá? Bom, aqui outras considerações, tá? A primeira coisa, o pessoal pode perguntar, e esse cálculo não poderia ser feito com base no salário mínimo? Aí eu vou mostrar aqui de novo a planilha, que eu cheguei a montar uma tabela nesse sentido, só que fica muito complexo o cálculo, por quê? Se a gente olhar aqui, ó, o valor, isso aqui é uma comparação que eu fiz. Lá em 2001, em abril de 2001, logo depois da medida provisória, da vigência da medida provisória, quando teve um reajuste do salário mínimo, o soldo do 4 estrelas equivalia a 25 vezes o salário mínimo. Ou seja, só de soldo o 4 estrelas tinha 25 salários mínimos. E hoje, né, o soldo atual equivale a apenas 12,25 salários mínimos. Ou seja, dá a impressão de que o soldo dos militares teve uma desvalorização, caiu pela metade. Mas não é bem isso, é porque na verdade houve uma valorização do salário mínimo, o que é muito bom, né? O que é muito positivo, porque o salário mínimo é muito baixo, então é bom que se dê um pouco a mais mesmo para quem ganha salário mínimo. Se não fosse essa valorização do salário mínimo, hoje ele estaria em cerca de 500 e poucos reais. Ou seja, 1.100 já é pouco, imagina 523 reais. Por isso que eu preferi adotar a tabela só com um reajuste, só com o índice, o IPCA mesmo, tá? E a outra consideração que nós temos aqui é quanto à lacuna dos autos estudos, né? Que é a pergunta que com certeza muitos vão pensar: como ficaria a lacuna se fosse dado um reajuste de 21,5%? Eu fiz esse cálculo aqui também, tá? Eu fiz uma outra tabelinha aqui. Tá? E aqui eu coloquei, né, o soldo do 4 estrelas, do capitão e do sub para exemplificar o soldo atual. As lacunas de hoje, que o pessoal já conhece, mais de 2.500 para um capitão, quase 1.800 para um sub. Se fosse dado esse reajuste, eu botei aqui aqueles dois valores que eu calculei, tirei uma média aqui e arredondei. Se fosse dado o reajuste em cima da tabela de escalonamento, chegaríamos a esses dois valores de soldo para capitão e sub, por exemplo,
e a lacuna seria cerca de 3.100 para capitão e 2.100 para sub, ou seja, a lacuna ia ficar ainda pior, ia aumentar mais ainda a diferença da lacuna. Tá? Por isso que o ideal é que as correções sejam feitas antes de um reajuste geral do soldo. Bom, pessoal, então é isso. Tá aí, falei bastante aí, mas foi só para apresentar para vocês bem certinho como é que seria isso aí. Então, o reajuste que seria o certo seria da ordem de 21,5%. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado e até a próxima.